Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é sobre a Índia, tá ok? É o seguinte, a Índia, a República da Índia, né? Ela se localiza no continente asiático, no sul asiático, tá ok? Então, a gente vê aqui o Mar Arábico e o Golfo de Bengala, né? Então, assim, logo acima, você está vendo que está escrito Nepal, Bangladesh, aquelas regiões ali. São algumas regiões ali que tem um certo conflito, vamos dizer assim, com a China, por questão de pertencer à região da Índia ou da China. Então, tem um certo mal-estar naquela região ali, né? E a gente vê aqui voltando aqui, né, toda essa região aqui, Nova Delhi, a gente vê Calcutá e por diante, né? Vamos lá. Questão do relevo, tá? A gente vê ali, por exemplo, Himalaia, ali a região que faz uma divisa, né, com a China, né? A gente vê que a região aqui mais na direita, Myanmar, é uma região de bastante conflito ali, tá? A questão religiosa. Mas assim, aquela região ali é uma região que ela tem uma certa influência com a questão das monções, né? Do clima daquela região. Ali segura bastante a questão da umidade que vem do oceano ali, né? Olha só que interessante o clima aqui da região, tá bom? A gente vê a região em verde ali, tropical úmida, tá? A gente vê um verdinho mais claro ali, tropical seca, continental, né? A gente vê a região árida, né? A região subtropical em azul, e uma região violeta, né? A região violeta ali, que é uma região montanhosa, uma região montanha, que é justamente a região que predomina o Himalaia, né? A população. Aqui a população está mostrando em torno de 1,252 bilhão, mas já está em 1,320 bilhão, tá? Então já aumentou aí, tá bom? É a segunda maior do mundo, ele só perde para a China, ok? Em seguida vem os Estados Unidos, né? Então ali representa totalmente cerca de 15% dos habitantes de todo o planeta, tá bom? Então assim, não sei se vocês viram, mas a questão do trânsito deles, a questão da movimentação é uma coisa assim absurda. A gente fala, vai bater, vai acontecer alguma coisa, porque é bem caótico o trânsito deles, né? Então veja só, ele valoriza, no caso, mais o nascimento masculino do que feminino. Eles entendem que é uma questão de que os homens podem sustentar a família, eles são, em relação às mulheres, eles têm uma certa restrição e tal, né? Ele tem uma cultura bem, assim, machista, né? Vamos lá. Então, assim, o número de crianças, a cada 1.000 meninos, existem 914 meninas, no menor do que registrado anteriormente, e o que anuncia o aumento de abortos de crianças do sexo feminino no país. Então, eles abortam muita criança feminina naquele país, tá? E detalhe, o analfabetismo lá chega a 40%, tá? Quase um terço dos habitantes da Índia vive na zona rural. Apesar desse baixo índice de urbanização, as cidades de Nova Delhi e, no caso, Bombai, possuem mais de 20 milhões de habitantes cada uma, caracterizando-as por metrópoles típicas de países subdesenvolvidos. Então você vê que eles não conseguem, porque eles entram naquela urbanização, no caso, industrialização, no período de 1950 para cá. Então, assim, primeiro, tem muita gente nesse país. Outra, o crescimento que
que eles tiveram ali foi muito rápido, o êxodo rural foi muito rápido nessa região. Então eles não conseguiram se estruturar para receber o tamanho da população que foram nesses grandes centros urbanos. Tá? Vamos lá. A composição étnica da Índia é bastante heterogênea. Então, quer dizer, apesar dessa pluralidade, há três principais: os hindus, com mais de 70% da população, drávidas, com 25%, e os mongóis, que juntamente a outras etnias compõem 3% dos habitantes. Tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, uma importante característica da população indiana é o sistema de castas. Existem castas lá. De acordo com esse sistema, a população é dividida em milhares de diferentes castas, sendo todas elas ramificações de 4 castas originais. No caso, brahmanes, kshatriyas, vaixas e sudras. Vocês já vão entender isso aí. Além dessas castas, existem ainda os intocáveis, aqueles mais baixos na escala social indiana, que não gozam dos mesmos privilégios do restante da população. Olha aqui, vocês vão entender agora. Brahmas. Os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Kshatriyas, guerreiro com poder político. Vaishyas, comerciantes, camponeses e artesãos. Sudras, servos. Parias, eram os marginalizados da sociedade. E detalhe, eles não podem haver, por exemplo, assim, quem é do Brahma só pode casar com pessoas que são dessa linha. Cada linha, eles não têm essa autonomia de casar com pessoas de outras castas. Eles têm que ficar só com a mesma casta. Gente, aqui está mostrando, por exemplo, a população. É muito comum, está mostrando ali uma pessoa limpando o esgoto. É muito comum lá eles limparem o esgoto manualmente. Tá? Eles trocam isso por prato de comida. As religiões. Então, quer dizer, por exemplo, aqui ele fala que o país tem várias religiões, né? Porém, o hinduísmo é a religião atualmente que predomina, que dá mais ou menos em torno de 80% da população, enquanto 13% são muçulmanos, o que corresponde mais ou menos a 155 milhões. Esses 13% dá 155 milhões de pessoas em toda a Índia. Tá? Então, assim, é o terceiro maior país islâmico do mundo. Entre outras diversas religiões minoritárias, encontram-se os cristãos, com cerca de 2% do número de habitantes, e Sikh, né, que dá 2% da população. Ok? Então, assim, o hinduísmo existe primeiramente na Índia, Nepal, né, em menor escala em alguns países ao redor. Apesar do hinduísmo ser conhecido como uma religião política com cerca de 330 milhões de deuses, também tem um deus que é o Supremo Brahma para eles, né? Por vezes é tido como uma religião, no caso, enoteísta, né? Respeitam os Vedas. Os hinduístas acreditam em um poder espiritual chamado Brahma, que é a fonte de toda a existência, está presente em todos os lugares. A humana chamada Atma faz parte do Brahma universal, né? E aqui, no caso, a questão do Caxemira, que eu comentei com vocês, que tem a administração chinesa, é reivindicado no caso, pela Índia, tá bom? Então aí tem o conflito ali, né? Ok? Daí tem aqui, no caso, também uma parte que é domínio do Paquistão, tá sob o controle do Paquistão, né? Então tem outra parte que tem controle sobre a Índia. Então, assim, e daí vem a questão da população. Por exemplo, na Índia tem 9 milhões de habitantes, no lado do Paquistão tem 3 milhões. E a parte da China a gente não tem os dados aqui, não é isso? E, no caso aqui, a economia, né? A Índia é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Ele é emergente, ele entra naquele quadro emergente, como é falado, né? Então, assim, isso segundo o Fundo Monetário Internacional, né? E ele é considerado a 12ª economia do mundo. Tá bom?
Então, setor agrícola, né?